Esdras capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim: acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se juntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus, do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permaneci assentado atônito até ao sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados. Me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa e, por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir é terra imunda, pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade à outra. Por isso, não dareis as vossas filhas a seus filhos, e suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste esse restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapasse? Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Bom, irmãos, no novo normal, o velho DNA humano ainda está presente. Eu vou repetir. No novo normal, o velho DNA humano ainda está presente. Acompanhando essa nova configuração e vendo toda a publicidade envolvendo a expressão novo normal, nós percebemos que existem já movimentos de grandes empresas e corporações apontando caminhos
para o futuro. Acredite nisso. No meio de toda essa pandemia, várias empresas já têm apostado na sua publicidade, em suas propagandas no futuro. Fazendo uma pesquisa essa semana, eu vi que de todas as propagandas que mais mexeram com as pessoas nos últimos meses, 5 se destacaram. Eu não vou falar o nome das empresas, mas todas essas empresas usaram a palavra futuro praticamente nas suas propagandas. Uma delas dizia: aguente firme, vai passar, reinvente o futuro. Uma outra empresa, no ramo dos esportes, dizia: o esporte nos ensina a levantar, jogue pelo mundo, o futuro está à frente. Uma outra empresa disse: você é o futuro. Uma outra mais singela, atacando o coração das mães, afirmava: seu amor, o futuro do seu filho. O tempo inteiro nós encontramos referências ao futuro, encontramos referências a uma expectativa otimista de que as coisas vão melhorar. Há uma onda de otimismos que, de alguma maneira, não parecem ter nenhum fundamento básico, não parecem nos apontar um caminho básico para que a gente nele creia. Essa onda de otimismos, ela se espalha por vários setores, vários segmentos, e nessa sua capacidade de mover o coração das pessoas para falar: acredite, tenha fé, vai dar certo, o futuro está logo ali, vamos, há um risco. O risco de ignorarmos que epidemias no decorrer da história, elas sempre mudaram muitas coisas. Mas uma coisa elas nunca tiveram condições de mudar. Elas nunca tiveram condição de mudar: o coração humano. Historiadores falam que houve uma peste na cidade de Atenas que mudou completamente a configuração da democracia clássica. No tempo, ao que tudo indica, no ano 430 a.C., houve uma grande epidemia em Atenas. Só que a cidade, mesmo tendo que lidar com novas configurações, ela se tornou a ser o que era em alguns aspectos, porque o coração do homem permanecia o mesmo. Há quem diga que o Império Bizantino tomou o seu primeiro golpe, como eu disse semana passada, o seu primeiro knockdown, o seu primeiro nocaute, com uma peste ou uma praga chamada de praga de Justiniano. Eles acreditam que vieram de navios do Egito um tipo de peste que deu um golpe fatal no Império Bizantino no ano 527, 565 depois de Cristo. A própria peste negra, que segundo alguns historiadores acometeu a Europa, e estima-se que aproximadamente 25 milhões de pessoas morreram em decorrência dessa peste. Ela, de certa forma, atingiu o coração do feudalismo, fazendo com que várias revoluções aparecessem na Europa no período de 1347 a 1351. Mudanças históricas, novas configurações, um novo normal surgiu. Mas a verdade é que, mesmo com novas configurações, o homem continuou com as suas guerras, continuou com o seu jeito de ser, os seus interesses, a sua vontade. O velho DNA humano permanecia sempre em cada novo normal da história. Em 1530, no século XVI até 1590, eles relatam uma peste ou uma praga que atingiu a Europa e Roma principalmente. Nada mudou. Pouca coisa mudou na sociedade. Algumas coisas mudaram na cultura, talvez muita coisa tenha mudado. Alguns acreditam que a renascença surgiu depois disso, mas o velho DNA humano continuava ali. Uma praga atingiu a cidade de Londres e logo depois a Europa, com a famosa peste bubônica. Velho DNA humano sobreviveu a quarentenas rigorosas no ano de 1665. E por fim, muita gente já ouviu falar da gripe espanhola, que alguns dizem que nem espanhola era uma gripe americana. Ali nos anos de 1918 a 1920, milhares e milhares de pessoas morreram no mundo inteiro, e o Brasil
também acabou participando desse trágico episódio. De uma coisa nós sabemos: houve após esta guerra, esta epidemia, e no período da Primeira Guerra Mundial, uma discussão sobre questões políticas, sociais e o homem à procura do seu próprio bem-estar. E em tudo isso, nós podemos ouvir talvez o que já ouvimos agora, com essa pandemia, que na nova normalidade, o ser humano talvez tenha aprendido a lição. Será mesmo? Será mesmo que diante de todos esses golpes que a humanidade sofreu, ela foi impactada com eles, ela aprendeu a lição, ela aprendeu a ser mais generosa, mais justa, mais honesta, mais verdadeira? Será que o velho DNA do homem, como o pastor João leu no início do culto, no Salmo 32, esse aspecto intrínseco na vida do homem, ele foi mudado? Será que esses fatores externos têm o poder de mudar o ser humano? Não, não tem. E o que nós acompanhamos na leitura do capítulo 9 de Esdras é uma história semelhante aos processos onde algo novo surge, mas o velho DNA humano ainda estabelece o modo de viver, estabelece a maneira de se agir. Como eu já disse, Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, Zorobabel e Josué foram homens que se destacaram nessa história pós-exílica, no retorno do povo de Israel da Babilônia. E nesse novo normal da vida de um povo que foi duramente golpeado pelo cativeiro, nós encontramos uma grande celebração, como eu já falei aqui algumas semanas atrás. O povo em festa porque retornava. O povo em festa porque reconstruía os muros e as portas da cidade. O povo em festa porque lançava as bases do altar. O povo em festa porque conseguia terminar a construção do templo. Mas pouco tempo depois, aquilo que o povo disse lá no Salmo 137, quando estavam às margens do rio da Babilônia, e você se lembra do Salmo 137, quando ele disse: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos nos lembrando de Sião. E esse texto mostra o golpe angustiante no coração do povo, que estava distante da sua terra e precisava lidar com aquilo tudo. Pense, a mudança do Salmo 137 para o Salmo 126. O tempo em que o povo mostra a angústia de estar preso e a alegria de poder retornar à terra, quando eles dizem assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Muitos estudiosos atribuem a Esdras o Salmo 126. Duas realidades muito diferentes. Mas uma coisa nós sabemos: toda alegria, depois do extremo momento de aflição, fez com que Israel retomasse suas atividades, se adaptasse ao novo normal que estava sobre eles. E logo depois, aonde tudo parecia bem, a olho nu, nós percebemos um problema. E esse capítulo 9 mostra exatamente isso. Olha, você não vê no capítulo 9 uma descrição sobre perseguição, sobre problemas com os imperadores. Você não vê uma descrição sobre Baal, Astarote, os deuses que eram adorados antes do exílio. Você não vê referências a agora nenhum problema de ordem militar. O povo não estava tendo que travar grandes guerras. Havia uma paz relativa até. O povo poderia viver tranquilamente, com o suficiente para poder aprender a lição e viver o que Deus desejava que eles vivessem, cumprindo seus mandamentos, vivendo para a sua glória e numa relação profunda com aquele que os havia disciplinado e naquele momento os havia libertado, tinha feito com que o povo voltasse para casa. Só que pouco tempo foi necessário para que Esdras recebesse uma notícia que parecia incompatível com essa realidade. E o problema está aqui bem descrito nos primeiros versículos, quando diz que alguns homens se apresentaram e falaram com Esdras que os sacerdotes e os levitas, eles estavam tomando esposas que não faziam parte
do povo de Deus. E também oferecendo suas filhas para que homens de outros povos se casassem com suas filhas. Isso tudo parece uma coisa muito estranha para nós que olhamos para tudo isso e pensamos logo que talvez seja uma forma preconceituosa de lidar com outros povos. Mas aqui a gente percebe que o problema não era racial, o problema era religioso. Havia uma ordem dada por Deus lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, e em outras passagens, de que o povo não poderia macular essa linhagem santa, como diz o versículo 2, porque dela viria a salvação para todos os povos. Deus não tinha nada contra uma moabita, porque se assim fosse, Ruth não seria incluída na genealogia de Cristo. Uma história tão bonita como a de Ruth não faria parte da história de Israel. Não, o problema não era racial, o problema não tinha nenhuma relação com as fronteiras. A questão era espiritual, religiosa. E se era um problema religioso, cuja preocupação era com a santa semente, o povo deveria levar muito a sério, porque Deus estava falando de salvação aqui. No momento em que Esdras ouve que algo desse tipo estava acontecendo, há uma referência em Malaquias, no capítulo 2, que os homens não apenas estavam tomando mulheres estrangeiras, mas estavam também separando das suas próprias esposas e contraindo outras núpcias com mulheres de outros povos. Isso maculava Israel. Isso fazia com que o povo caísse numa espécie de sincretismo religioso e abandonasse o Deus de Israel. E esse problema, nessa nova configuração, que nos dá uma impressão de que o homem tinha aprendido a lição, mostra que rapidamente o homem retoma, por causa daquilo que ele carrega dentro dele, ele retoma a velha vida e se esquece daquilo que Deus havia ordenado. Não demorou para que o mal se infiltrasse no meio de Israel e revelasse que em qualquer nova configuração, escute o que eu estou dizendo agora, em qualquer novo normal, em qualquer pandemia, pós-pandemia, em qualquer momento de crise econômica global, grandes tragédias, guerras mundiais, nada, absolutamente nada, teve o poder de mudar o epicentro de todos esses acontecimentos, que acaba sendo o coração humano. No novo normal, a vida de Esdras mostra isso, e o capítulo 9 mostra isso. O novo normal com o velho homem continua do mesmo jeito. E o chamado não era para que o povo apenas olhasse para o futuro. E isso o tempo inteiro os homens apontavam esse caminho. Esdras se humilha diante de Deus e mostra que o povo não aprendeu a lição. E apresenta diante de Deus uma súplica, indicando que se humilhar na presença de Deus naquele momento, certamente era a decisão mais acertada para quem gostaria de viver nessa nova configuração e nessa nova realidade. Veja bem o que eu estou dizendo. A onda de otimismos baratos e publicitários, cujo propósito é te fazer consumir mais, cujo propósito é te mergulhar novamente numa rede de consumo e descarte, toda essa estrutura que quer te fisgar, ela não vai falar com você que o futuro está nas mãos de alguém que não seja de você mesmo. A rede de otimismos baratos, ela quer empoderar você. Ela quer te dar a noção de que as coisas estão sob o seu controle. E tudo o que nós encontramos nas Escrituras é o contrário disso. Não é um povo olhando apenas para o futuro, nós precisamos olhar para o futuro, mas além de olhar para o presente, para os problemas que nós estamos vivendo agora, nós também precisamos olhar para o passado e ver quantos erros nós cometemos. A grande questão é que um homem diante de Deus, quando se depara com um novo normal e precisa responder a essa realidade, o que ele faz? Ele se humilha e Deus dá a ele uma visão total da realidade, como eu falei na minha primeira mensagem aqui. E essa visão total que abraça
o passado, o presente e o futuro, nos dá a condição de seguir firmados, orientados pelo próprio Deus, mas com os joelhos dobrados, porque foi isso que aconteceu. Esdras olha para o problema. Esdras percebe que o problema do homem não estava na nova configuração criada. O problema nunca foi o novo normal. O problema é o homem que o compõe, é o homem que o constrói, é o homem que tenta nos fazer esquecer de tudo que ficou para trás, tapar os olhos para as angústias do presente e olhar apenas para o futuro, num tipo de negação pessoal, sentimental, afetiva. Nada que me doa agora, nada que me faça sentir o impacto, eu posso aceitar. Eu preciso olhar apenas para o futuro, porque eu preciso me reinventar, eu preciso criar, porque o futuro está logo ali. Não, esse homem para e diz assim: nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Não há um novo normal possível sem que o povo que Deus chamou para viver em aliança com Ele se humilhe, assim como nós encontramos nos versículos 3 a 5, a humilhação de um homem que sabia qual caminho seguir, um homem que sabia qual caminho trilhar. Esdras, antes de qualquer coisa, se humilha, e essa deve ser a nossa posição. Eu confesso que todos nós estamos em busca de respostas. Nós queremos saber como nós vamos viver nessa nova normalidade. Coisas que estão nos chacoalhando para lá e para cá. A nossa pergunta sempre é: como nós viveremos? Essa foi a pergunta que fizemos numa série de mensagens anterior. Como nós vamos lidar com essa nova normalidade? Esdras entendia que negar o passado, o presente ou só pensar no futuro era uma grande bobagem. Deus o estava chamando antes de qualquer coisa para se humilhar diante de Deus. E o texto é dramático, porque mostra um homem da envergadura de Esdras, um homem que foi chamado para conduzir todas as reformas religiosas na vida do povo. Esse homem se humilha, rasga suas vestes, arranca os cabelos da cabeça, da barba, chora, lamenta, se dobra, porque ele sabe que a única posição que ele deveria estar naquele momento era em humilhação diante de Deus. E aqui vai uma pequena orientação para todos nós que estamos até meio que aturdidos diante dessa novidade, diante de todo esse novo normal. Se existe uma coisa que precisa acontecer para que a gente consiga avançar, se existe uma coisa que precisa surgir nos nossos corações, e só o Espírito Santo pode produzir isso, para que a gente consiga olhar para o futuro com as dimensões certas, ou na perspectiva correta, é a capacidade de nos humilharmos diante de Deus, de nos apresentarmos diante dEle numa humilhação, aonde nos dobramos de fato. Nós estamos em busca de muitas respostas, nós estudamos, participamos de cursos, de seminários, existe uma expressão agora, eu acho que é webinar, é isso mesmo? João, webinar, está todo mundo participando de inúmeras lives, é muito conteúdo. Eu ouvi um dia desse e eu acabo fazendo parte de tudo isso também. Nós ouvimos um dia desse que as pessoas estão num tempo também de uma infodemia. É um tipo de pandemia da informação, todo mundo preso a isso, procurando respostas, o que fazer com o meu negócio, o que fazer com o meu filho, o que fazer com o meu casamento, o que fazer com o meu curso, o que fazer com tudo. E a gente fica tentando olhar para o futuro, não vê um palmo à frente do nariz, e tudo que nós deveríamos fazer é dobrar os nossos joelhos, talvez. E num ato de humilhação profunda, reconhecer a nossa incapacidade. Esdras talvez fosse o único homem aqui, ou talvez um dos poucos homens, eu reitero, um dos poucos homens que poderia dizer: não, eu não faço parte desse grupo que está pecando. Mas ele se dobra e, como parte daquele povo que não estava sabendo viver aquela nova normalidade, diante de Deus ele se humilha e fala: Senhor, nós temos pecado. E tudo que ele pede, tudo que ele fala, na verdade não é nenhuma petição. O Matthew Henry, no seu comentário, diz que Esdras, em momento nenhum, ele pede. O que ele faz é apresentar diante de Deus uma oferta, e olha o que o Matthew Henry diz, de sentimentos piedosos e devotos a Deus. Que linda oração que esse homem apresenta diante do Senhor, a partir do versículo 6, dizendo:
meu Deus. Após se humilhar um dia inteiro, era o sacrifício da manhã e o da tarde, esse homem ficou o dia inteiro prostrado, possivelmente em silêncio ali, compungido, olhando para a sua realidade e olhando para o seu velho DNA humano, reconhecendo a incapacidade humana de viver de acordo com a vontade de Deus. Esse homem estava prostrado aos pés do Senhor, e a Bíblia diz que ele fala, meu Deus, e uma oferta de sentimentos piedosos e devotados a Deus são apresentados aqui. Ele apenas apresenta a sua condição e pede o perdão do Senhor. Esse é o momento que nós olhamos para nós mesmos e percebemos que está tudo errado. Historiadores têm dito que esse momento que nós estamos vivendo é o momento da virada de um século de fato. 20 anos se passaram até que a chave para a transição desse século acontecesse como está acontecendo com a gente. E uma historiadora falou que esse século foi o século da tecnologia, mas agora está sendo provado para todos nós que a tecnologia também possui os seus limites. Nós que acreditamos em algum momento quando ouvimos, e quem é desse tempo talvez se lembre, quando falaram que clonaram uma ovelha, e todo mundo ficou com medo da ovelha Dolly, porque falaram, agora vão clonar seres humanos. Não existe limites para a tecnologia, existem limites para a tecnologia, que inclusive está sendo espancada nesse momento, está sendo tripudiada por um micro-organismo. E todos os esforços concentrados aí pelas pessoas mais capazes do mundo, elas estão vendo que existe limites para a tecnologia. E chega um momento em que tudo acaba sendo confinado à realidade do homem, que no momento crítico, ao invés de se humilhar, se levantou com toda a sua altivez, dizendo, não, eu consigo sair dessa. É só a gente acreditar que a gente vai olhar para o futuro e a gente vai chegar lá. Vai passar o que ouvimos o tempo inteiro. E você está sendo convidado pelas Escrituras. Nós estamos sendo encorajados a entender que nesse novo normal, enquanto o homem ainda for o velho homem, enquanto o homem ainda permanecer preso nessa sua habilidade de fazer o mal, a pandemia aparece, mas o homem continua sufocando o seu próximo com um joelho no pescoço. A pandemia aparece, mas alguns homens continuam vendendo respiradores superfaturados. A pandemia aparece e a onda de solidariedade é mostrada nos meios de comunicação em massa, mas tantas vezes para mascarar os lucros exorbitantes de projetos impiedosos, de quem não está nem um pouco preocupado com pandemia, de quem não está nem um pouco preocupado com o ser humano. E diante disso tudo, o homem de Deus olha para a realidade, ele se humilha diante dessa situação, e ele clama numa declaração, e como nós vimos, ele estava confuso. Eu acho bonito isso, sabe por quê? Esdras, ele fala assim, eu estou confuso, atônito com o que está acontecendo. Você não falou isso nesse período ainda não? Você não se sentiu confuso, não se sentiu atordoado, aturdido por alguma circunstância? Ele fala que estava confuso, que eles estavam mergulhados em grande culpa no versículo 7, porque haviam deixado os mandamentos de Deus, e ele era tão razoável na sua fala, que ele diz que Deus os havia castigado menos do que eles mereciam, e ele falava, Senhor, o Senhor tem mesmo motivos de estar indignado conosco. E se nós olharmos para a nossa realidade, hoje nós estamos aqui participando dos nossos cultos através das nossas transmissões. Eu disse isso várias vezes. Hoje, e vou reiterar, esse é o golpe que está sendo dado, por exemplo, na teologia da prosperidade, a maldita teologia da prosperidade. Só que, infelizmente, ainda existem pessoas fazendo lobby para que igrejas voltem a se reunir. Eu aqui não quero entrar na discussão se lugar tal pode, não pode, nós já passamos por isso, mas, infelizmente, existem pessoas fazendo lobbies políticos
para que a teologia da prosperidade consiga se manter viva diante de um momento tão crítico. Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas ainda insistem, tantas pessoas ainda insistem em oprimir o outro num momento tão crítico como esse. O homem de Deus é chamado para olhar para tudo isso, se humilhar e falar com Deus assim: olha, eu quero me humilhar diante do Senhor. Se você ficar preso às mudanças e ignorar o mal que nós carregamos, você vai viver uma situação gravíssima. Não, nós precisamos olhar para o mal que carregamos. Nós precisamos perceber que em algum momento a gente sucumbiu à linguagem da teologia da prosperidade e que a gente errou e precisa pedir perdão por isso. Homens que desprezaram uma família durante um tanto tempo. Olha, enquanto estava todo mundo saindo, estava todo mundo numa boa. O camarada ia para o bar, o camarada ia para o clube, a mulher ia para um lugar, para o outro. Agora ninguém mais pode ir para lugar nenhum. Então a pergunta é o que nós devemos fazer? Nós precisamos nos humilhar. Eu vejo tanta gente falando de saudade da igreja, e isso eu vou repetir. Gente que nem via a igreja. Gente que não dava a mínima para a igreja. Está morrendo de saudade. Manda mensagem: pastor, estou doido para voltar. Voltar para onde, meu amigo? Gente que nunca veio direito. Gente que nunca frequentou direito, mas agora está doido para voltar. Eu não consigo entender quantas pessoas não se reuniam na igreja para arrumar confusão, brigar, criar contenda com o irmão, com o outro, alimentar discórdias no meio do corpo de Cristo. Mas num momento como esse, estão dizendo assim: que saudade de estar com a igreja. Tem gente brigada, gente que já arrumou confusão na igreja, deixou de participar da ceia, brigou com... Eu já vi isso em tudo quanto é igreja, tudo quanto é canto eu já ouvi história dessa. Eu não participo da ceia, hoje está falando assim: ai, que saudade da ceia. Desculpa, mas eu tenho que falar. É triste uma situação dessa. E sabe o que isso revela? Revela que o novo normal, um velho coração pecador, que não foi transformado ou regenerado por Cristo, não vai fazer a mínima diferença. Você está com saudade da ceia, mas a desprezou para poder correr de bicicleta, fazer uma corrida de bicicleta num domingo pela manhã. Não, sinto muito, mas é a verdade. Quanta gente não falou que está com saudade da igreja, mas falou assim: aonde o fulano estiver eu não vou, porque eu não quero cruzar com fulano, com Beltrano e com Ciclano. Quantas e quantas e quantas vezes nós não encontramos pessoas falando de saudade, mas a câmera sempre mais gostosa. Eu estou doido para levar meus filhos na escola dominical, mas antes da pandemia a conversa era a seguinte: eu tenho tanta dó de acordar o fulaninho para poder ir para a escola dominical, tadinho, é o único dia para ele dormir até mais tarde. Eu não posso acordar. E a gente pensa: o que nós temos que fazer? Sabe qual é a grande necessidade que nós temos nesse momento? E que talvez a gente ainda não tenha feito como deveria fazer? Era passar uma semana jejuando, arrastando a cara no chão e chorando. Nós deveríamos pedir o que um grande homem de Deus pediu no passado: Senhor, dá-me lágrimas, para que eu possa chorar a minha condição e apresentar diante do Senhor a minha grave situação. Porém, eu encerro lembrando que o texto não termina com todo esse fatídico. O homem que orou isso aqui, ele fala do Deus que manifestou a sua graça sobre o seu povo. Ele fala do Deus que, quando atende a oração, e fez isso com Israel, ele alumiou os seus olhos para dar ao povo um pouco de vida no tempo da servidão. O Deus que não nos desamparou e nos faria reviver. E sabe o que nós encontramos aqui? A certeza de que quando nos humilhamos diante do nosso Deus, Ele vem em salvação na direção do seu povo. Ele é o Deus que manifesta a sua graça, ilumina os olhos, dá vida àquilo que está morto, não nos desampara e nos faz reviver. Isso serve para cada família, para cada irmão que deixou a ceia para poder praticar um esporte no domingo de manhã, para cada irmão que desprezou a contribuição e agora precisa dela.
É isso mesmo. Para cada irmão que falou que o dízimo e oferta era uma bobagem, era uma coisa para pastor ficar rico, para todo mundo que falou isso. Mas uma hora dessa, está precisando da ajuda da igreja, e a igreja vai ajudar. Sabe por quê, irmãos? Porque no novo normal, quando Deus vem em salvação ao seu povo, quando Deus oferece o suporte àqueles que se humilham diante dele, a luz do Deus de toda glória abre espaços e caminhos aonde não há caminho. Deus nos faz reviver. E a oração desse homem era um prenúncio das novas todas as coisas que só Deus poderia fazer. Eu te lembro, encerro, que se o problema não está no novo normal, está no velho DNA humano, só existe uma resposta. Só existe uma resposta para o problema do velho DNA humano, para o problema do coração do homem. Eu me lembro do próprio profeta Ezequiel falando no capítulo 36, versículo 26 e 28, dizendo que Deus tiraria do coração do homem o seu coração de pedra e colocaria ali um coração de carne voltado para a sua vontade, voltado para o seu querer. Essa é uma promessa messiânica. Aponta para aquele, o único que pode fazer essa cirurgia em nós, que pode fazer esse transplante em nós, Jesus Cristo. Se tudo voltar ao normal amanhã, se o novo normal voltar a ser o antigo normal, vamos dizer isso, e você continuar o mesmo homem, nada mudou e nada vai mudar. Uma onda de otimismos publicitários não poderão mudar a sua vida, da sua família, da sua empresa e nem da sua igreja. Agora, se a promessa messiânica de Ezequiel, mostrando o único que pode tirar o coração de pedra e dar um coração de carne, o único que pode escrever nos nossos corações, como disse Jeremias 31, 36, e gravar a sua lei no nosso interior, que é Jesus Cristo. Se o único que pode fazer isso não fizer, é sinal de que a sua vida será sempre uma velha surrada, reitero, sempre será, independente de quantas pandemias, quantas guerras e quantas situações, a sua, a minha e a vida de todo mundo, sempre será uma velha e surrada história da humanidade, que nada pode mudar, que nenhuma lição pode aprender, se não for feito por meio de uma entrega total ao Senhor Jesus Cristo. Você que está me ouvindo agora, que precisa de uma mudança na vida, só pode acontecer se você hoje aí na sua casa dobrar os seus joelhos, fechar os seus olhos e entregar-se a Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador, crendo em sua obra total, em sua obra consumada, se humilhando e se arrependendo dos seus pecados, pedindo a salvação de Deus, para penetrar seu coração e a sua alma, te dar paz com Deus novamente. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O novo normal acontecerá de tempos em tempos, mas quando um velho homem se transforma num novo homem, pela obra de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, a Bíblia diz que novas coisas são feitas. A Bíblia diz que esse velho homem se torna uma nova criatura, e uma nova criatura, num novo normal, pode pensar num futuro muito mais amplo do que o que as propagandas têm anunciado. Guarde essa expressão. Ser achado em Cristo é experimentar não um novo normal, é viver tudo novo. Só Jesus Cristo pode te dar tudo novo. Creia nele, creia nele, creia nele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.